Fala, gênio! Vamos embora aprender matemática? Gênio, hoje é a nossa última aula sobre potências. Hoje nós vamos estender os expoentes fracionários para qualquer fração. Lembra que até a última aula, as frações em que nós tínhamos os expoentes era uma fração específica, em que o numerador era sempre com o número 1. Hoje nós vamos colocar o numerador sendo qualquer número. Se você está curtindo o nosso canal, está curtindo a nossa playlist, não se esqueça de se inscrever no nosso canal se ainda não for inscrito, solta o dedo nesse like, manda esse vídeo para aquele seu amigo que também está precisando estudar matemática e vem comigo que após a vinheta. Vem! Galera, bem-vindo à nossa última aula sobre potências. Pelo menos nesse primeiro contato, porque nós estamos na playlist de Matemática Básica 1. É claro que tudo que eu falei sobre potências aqui não está nem perto de esgotar esse assunto. Tem muitas outras coisas muito interessantes que nós poderíamos abordar aqui e que não foram abordados. Por exemplo, torres de potências, potências em PA, potências em PG, são coisas muito interessantes, tem problemas riquíssimos e que não abordamos aqui. Não sei quando que você está assistindo essa aula, mas talvez eu já tenha separado playlists específicas com esses assuntos muito mais aprofundados. Então, dá uma procurada aí. Sendo assim, vamos terminar hoje a nossa saga desse primeiro contato de potências. Só relembrando, até a última aula, nós conseguimos calcular potências com expoente fracionário. Lembrando que a minha base tinha que ser um número positivo, certo? E o meu expoente, vamos colocar assim, a elevado a x, o meu x era um número do tipo 1 sobre n, onde o n era um número maior do que zero, um número natural maior do que zero. Beleza? Então era isso que a gente tinha, a elevado a 1 sobre n. Hoje nós vamos estender essas potências para que o meu numerador possa ser qualquer número inteiro, beleza? Lembrando que ainda estamos falando de potência com expoente fracionário, não pode aparecer ali um raiz de 2, por exemplo, são potências com expoente fracionário. Fração é um número, de novo, da forma P sobre Q, onde P e Q são números inteiros e o Q é sempre maior do que zero. Então, para alguns de vocês, é bem natural a extensão que nós iremos fazer. Para outros, nem tanto. A minha intenção é deixar o mais natural possível para todos. Por quê? Porque a extensão que eu vou fazer vai depender de uma propriedade que nós já utilizamos, embora não demonstramos no caso geral. Eu vou demonstrar isso só nessas playlists mais aprofundadas. Aqui não é preciso. Então, olha só. Eu já sei calcular isso aqui, né? A elevado a 1 sobre n. O que é isso aqui mesmo? Isso daqui é equivalente à raiz enésima de A. Ou seja, calcular um expoente fracionário desse tipo, eu preciso tirar a raiz desse número. Por exemplo, 8 elevado a 1/3, isso daqui é a raiz cúbica de 8, que dá 2. Beleza? Isso tudo nós já fizemos. Agora, e se eu quiser que esse meu expoente aqui seja uma fração qualquer, um número qualquer? Eu vou fazer a seguinte extensão, usando uma propriedade que nós já utilizamos. Lembra dessa propriedade aqui, ó? Quando eu tinha a elevado a n e elevava isso aqui a um expoente m, o que nós fazíamos aqui? Nós simplesmente repetíamos a base, beleza? E fazíamos o produto dos expoentes. N vezes m, beleza? Então, por exemplo, se eu tivesse aqui, ó, 2 elevado a 3 elevado a 2, isso daqui era 2 elevado a 3 vezes 2, 6. Beleza? Então, eu vou usar essa propriedade aqui para estender
esse tipo de potência, a elevado a 1 sobre n, para expoentes do tipo a elevado a m sobre n. Então, se liga aqui como a gente vai fazer. Vou só dar uma apagadinha nesse quadro. Vem comigo. Então, gênio, eu só apaguei porque eu quero fazer essa minha extensão nessa parte aqui do quadro para ficar melhor para a câmera. Tudo que eu tinha escrito aqui está do lado de cá. Se você quiser copiar, fica à vontade. Está tudo ali. Nós só paramos aqui essa parte. Eu vou manter aqui para a gente poder trabalhar. Então, só lembrando o exemplo que eu tinha dado, 2 elevado a 3 elevado a 2 é 2 elevado a 3 vezes 2, 2 elevado a 6. Agora eu vou usar essa propriedade para poder estender esse a elevado a 1 sobre n e poder calcular a elevado a m sobre n. Como a gente vai fazer isso? Com o uso dessa propriedade aqui. Por quê? Você concorda comigo que essa fração m sobre n, ela é igual a m que multiplica 1 sobre n? Eu sei que você já assistiu a nossa playlist Matemática Básica Zero. Então você tá craque em propriedade das frações. Então você sabe que isso pode ser escrito dessa forma, certo? Só que se isso aqui pode ser escrito dessa forma, aqui você tem um produto, não tem? É, professor, tem um produto. Então, olha só, eu posso escrever esse expoente aqui, ó, a elevado a m sobre n, da seguinte forma. Isso daqui é a elevado a 1 sobre n elevado a m. É ou não é? É. Por quê? Porque eu não posso aplicar essa propriedade aqui, que um expoente de um expoente, eu multiplico os expoentes. Veja que o expoente que eu tenho aqui, ó, é 1 sobre n. E esse expoente aqui é m. Quando eu multiplico esses dois caras, ou seja, m vezes 1 sobre n, eu tenho m sobre n. Mas m sobre n é justamente o cara que eu quero calcular. Ou seja, a potência com expoente fracionário. Professor, mas você pode fazer isso? Eu posso fazer isso. Eu não estou demonstrando matematicamente. Isso aqui precisa de uma prova matematicamente rigorosa. Isso eu não posso simplesmente dizer que é assim. De fato, é verdade. Porém, eu não vou demonstrar aqui porque não é o objetivo desse nosso primeiro contato com potências. Mas aqui está mais do que justificado como eu consigo sair de um expoente 1 sobre n, que nós já conseguimos calcular as raízes enésimas, porque a elevado a 1 sobre n é a raiz enésima de a, e estendemos para m sobre n. Agora, como é que se calcula isso, né? Bem, da forma que está escrito aqui, eu sei que isso daqui é a raiz enésima. Então, outra forma de escrever é assim, ó. A raiz enésima de a elevado a m. Ou seja, eu preciso pegar esse número aqui e multiplicar ele por ele mesmo m vezes. De outra forma, eu também posso escrever assim, ó. Só essa parte aqui, ó. Eu posso escrever assim, ó. A. Como a ordem do fator não altera o produto, eu posso trocar aqui, ó. Então, eu tenho a elevado a m, o resultado 1 sobre n. Concorda que isso aqui dá no mesmo? Vai dar o mesmo n sobre m? Dá. Ou seja, isso daqui também é igual a raiz enésima de quê? A elevado a m. Caraca, professor, que maneiro, então eu posso ficar trocando? Pode, nesse caso pode. Tem alguns detalhes que vão fugir à demonstração do escopo do nosso curso, mas nós já conseguimos calcular. Porém, não vamos ficar só nessa coisa algébrica, só nessa coisa abstrata. Nós vamos fazer exemplos. Então, se liga aí que o quadro vai apagar e a gente vai fazer. Vamos lá, gênio. Estamos de volta. Então, eu só apaguei aqui no meio para deixar aqui no meio sendo o filé mignon. Tudo que eu tinha escrito aqui, as observações que eu tinha feito, eu coloquei para lá. E as que estavam lá, eu apaguei. Então, se você não copiou ainda, pode copiar aquele lado de lá. E agora a gente simplesmente vai fazer alguns exemplos para ver se a gente entendeu como é que foi feita essa extensão. Já tenho 3 exemplos aqui no quadro para a gente calcular. Veja que nós temos uma base
A, certo? Nesse caso 2, nesse caso 3, nesse caso 7. E nós temos expoentes fracionários. Lembrando que nesse caso de potências com expoente fracionários, a minha base é sempre um número real positivo. Agora eu não posso trabalhar aqui com base com um número real negativo. Mais para frente, quando vocês tiverem um pouco mais de maturidade em matemática, vocês vão entender por que isso tem que ser feito dessa forma. Por hora, só grave isso. Essas bases serão números reais, sempre positivos. Muito embora os meus expoentes podem ter números negativos. Olha aqui o exemplo número 3 aqui, que nós vamos calcular. Então, se você já entendeu qual é a dinâmica, ou seja, que daqui para chegar numa solução eu tenho que fazer isso, pause esse vídeo e tente fazer só olhando para aquela expressão ali, antes de ver eu resolver. Porque assim você treina se você está entendendo bem as definições e treina também se você entendeu essa ponte que eu fiz, essa extensão natural que eu fiz, simplesmente utilizando essa propriedade aqui. Beleza? Espero que você já tenha feito. Agora vem para a solução. Primeiro, eu tenho 2 elevado a 3 meios. Observe que, para eu resolver isso aqui, o que eu tenho que fazer? Eu posso fazer de duas formas são equivalentes. Ou eu pego a raiz enésima e elevo m vezes, ou seja, ou eu pego a raiz quadrada e elevo 3 vezes, ou eu pego a potência terceira e tiro a raiz quadrada. Professor, não entendi ainda. Não entendeu? Olha bem. Essa expressão aqui, ó, a elevado a m sobre n, pode ser calculada de uma dessas duas formas. Observe que o numerador vira um expoente, ou seja, que eu tenho que multiplicar quantas vezes ele está me mandando. E o denominador vira o índice da raiz. Então, aqui, quem vai ser o índice da raiz? 2. E quem vai ser o expoente? 3. Então, isso aqui é a mesma coisa que a raiz quadrada, que eu não precisava colocar, porque raiz quadrada eu posso deixar simplesmente raiz e tirar esse 2 aqui. Só vou deixar para a gente entender de onde veio. De 2 elevado ao cubo. Beleza? Esse é o resultado. 2 ao cubo é 8. Então, eu quero a raiz de 8. Note que a raiz de 8 é 2 raiz de 2. Aqui já fazendo aquela fatoração, pererê, parará, que a gente já aprendeu. Então, 2 elevado a 3 meios é a mesma coisa que 2 raiz de 2. Que legal, hein? E agora, 3 elevado a 2 quintos. De novo, esse 5 é o índice da raiz e esse 2 é o expoente. Então, eu vou ter... Agora, eu não posso omitir, porque é raiz quinta de 3 ao quadrado. Opa! 3 ao quadrado é 9, né, gêmeo? É. Então, eu tenho a raiz quinta de 9. E aqui não tem como calcular nada, porque se você fatorar aqui, você só vai ter 3, né? E para conseguir tirar alguém da raiz, você teria que formar uma quinta. Ou seja, 5 números iguais, e você não vai formar. Então, deixa desse jeito aí mesmo. Beleza? Então, raiz quinta de 9. 3 elevado a 2 quintos é a mesma coisa que a raiz quinta de 9. E agora esse cara aqui? Caraca, professor, tem um número negativo. Nada demais. Raiz. O índice da raiz é o denominador e esse 2 aqui, ele é o expoente. Lembrando que eu já sei calcular expoentes negativos. Temos uma aula só disso. Então, de novo, matemática, ela sempre depende do que você já aprendeu. É uma escadinha que você está subindo. Então, você vai precisar de lembrar da aula de potência com expoente negativo. Vamos escrever isso aqui, ó. Então, isso aqui é a raiz cúbica de quê? 7 elevado a menos 2. Caraca, raiz cúbica de 7 elevado a menos 2. Só que 7 elevado a menos 2 é 1 sobre 7 ao quadrado. Então, isso aqui é a raiz cúbica de 1 sobre, 7 ao quadrado. Aula de potência com expoente negativo. 1 sobre 7 ao quadrado é 1 sobre 49. Agora eu vou aplicar de novo propriedades aqui das potências, porque isso aqui é raiz cúbica. Eu poderia escrever assim, né? Raiz cúbica de 1 dividido por
raiz cúbica de 7 ao quadrado, que eu já vou escrever 49. Beleza? Raiz cúbica de 1 é 1, por quê? 1 vezes 1 vezes 1, 1. Então, raiz cúbica de 1 é 1. Então, isso aqui é 1 sobre raiz cúbica de 49. Professor, eu não entendi por que você fez isso daqui. Eu vou te explicar de uma forma que usa as propriedades das potências, até mesmo para a gente poder relembrar. Olha só, isso daqui eu vou escrever aqui, ó. 1 sobre 7 ao quadrado, raiz cúbica. Agora a gente vai brincar com a extensão que eu fiz e com as propriedades que eu já tinha. Você concorda que isso daqui é 1 sobre 7 ao quadrado elevado a 1/3? Tem que concordar, porque isso daqui é a primeira equivalência que eu tinha feito, que está até atrás, no início da aula. Eu disse que a elevado a 1 sobre n é igual a raiz nésima de a. Lembrando disso, lembre, beleza? Então, isso daqui é equivalente a isso. Veja que eu estou fazendo a equivalência aqui, ó. Raiz índice 3 é a mesma coisa que o cara que está aqui, a base, elevado a 1/3. Então, tá aqui. Agora eu posso aplicar as propriedades, né? Por quê? Eu sei que quando eu tenho uma fração elevada ao expoente, eu posso elevar os dois membros, tanto o numerador quanto o denominador, ao expoente. Então, isso aqui vai ser 1 elevado a 1/3 sobre 7 ao quadrado elevado a 1/3. Só que isso aqui é a raiz cúbica de 1 e isso aqui é a raiz cúbica de 7 ao quadrado, que é isso que está aqui, ó. Beleza? Por isso, raiz cúbica de 1 é 1 e raiz cúbica de 49 fica a raiz cúbica de 49. Show de bola? Então, ficou 1 raiz cúbica de 49. Assim, a gente encerra essa aula. Na próxima aula, nós vamos adentrar o campo da tão temida álgebra. Então, vem comigo e não perde nada do nosso canal. Vem!